A excitação no ar era quase palpável enquanto o ônibus escolar cruzava a rodovia sinuosa, cercada por densas paredes de árvores. Risadas e brincadeiras enchiam o veículo, um contraste com o silêncio opressivo da floresta do lado de fora. Para os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Monte Claro, essa era a última viagem juntos antes da formatura. Era um ritual de despedida, e a promessa de aventura mantinha todos energizados. Isabela, a fotógrafa amadora da turma, ajustava sua câmera para capturar o cenário surreal da floresta, que parecia ficar mais escura e densa a cada quilômetro. Marcos, o engraçado do grupo, estava tentando organizar um jogo de verdade ou desafio enquanto outros, como o reservado Eduardo, apenas olhavam pela janela com o fone de ouvido. O motorista, um homem de meia idade com uma expressão dura, quebrou o clima ao avisar que estavam chegando. Vocês têm sorte de visitar este lugar. Não muitos vêm aqui. Não depois do que aconteceu. Ele parou, como se tivesse dito demais, e lançou um olhar para o guia, que estava sentado ao seu lado. O guia local, chamado Seu Arlindo, era uma figura estranha. Vestia um chapéu de couro e carregava um facão preso à cintura. Sua pele era marcada pelo tempo e pelo trabalho sob o sol. Quando o ônibus parou, ele se levantou e falou com uma voz grave e arrastada. Bem-vindos ao Parque Serra Silenciosa, começou ele, olhando para cada aluno. Esse lugar é bonito, sim, mas também tem suas regras. Não saiam das trilhas marcadas. Não fiquem acordados após meia-noite. E, por tudo que é mais sagrado, não respondam se ouvirem alguém chamando seu nome. As risadas abafadas dos alunos seguiram o aviso, mas Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia humor nos olhos de Arlindo. Ele acreditava no que estava dizendo. A primeira tarde foi tranquila. O grupo montou acampamento perto de um rio cristalino, com as barracas formando um semicírculo. As horas foram preenchidas por trilhas leves e banhos no rio, mas Isabela começou a notar algo inquietante: o silêncio da floresta. Não havia pássaros cantando, nem o som de pequenos animais. Apenas o farfalhar das folhas ao vento. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja surreal, Arlindo apareceu novamente, como se tivesse surgido das sombras. O jantar está pronto. Reúnam-se perto da fogueira, ele disse, gesticulando para uma grande chama que ardia no centro do acampamento. O jantar foi animado, com histórias sendo compartilhadas entre os alunos e professores. Mas à medida que a noite avançava, o clima descontraído foi substituído por uma tensão crescente. Marcos, sempre o cético, sugeriu contar histórias de terror. Ele começou a narrar uma história sobre um espírito que perseguia viajantes na floresta, e os sussurros do vento pareciam reforçar sua narrativa. De repente, uma risada baixa ecoou nas árvores. Todos pararam de falar, congelados. Quem foi? Perguntou Isabela, olhando ao redor. Ninguém respondeu. A risada veio novamente, mas desta vez mais longe, como se estivesse se afastando. Seu Arlindo se levantou abruptamente. Chega de brincadeiras, ordenou. Todos para as barracas. Agora. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam preocupação. Quando o silêncio voltou a reinar, Isabela e sua amiga Ana ficaram cochichando na barraca. Você ouviu aquilo? Perguntou Ana, sussurrando. Parecia tão que errado. Deve ter sido o vento, respondeu Isabela, embora soubesse que aquilo não era verdade. Pouco depois da meia-noite, Isabela foi acordada por um som de passos. Pensando que era Ana, ela sussurrou, você também ouviu isso? Não houve resposta. Quando ela olhou para o lado, Ana estava profundamente adormecida. Isabela saiu da barraca, hesitante. A floresta estava envolta em uma escuridão quase total, exceto pelo brilho pálido da lua. Isabela! Uma voz suave a chamou, vinda das árvores. Era Ana. Mas Ana estava dormindo. O pânico tomou conta dela enquanto os passos se aproximavam. Ela correu de volta para a barraca e trancou o zíper.
Quando tentou acordar Ana, percebeu que a amiga estava imóvel, como se estivesse presa em um sono profundo demais. Na manhã seguinte, o caos reinou no acampamento. Um dos alunos, Gabriel, não estava em sua barraca. Eles procuraram por ele ao longo da margem do rio e nas trilhas próximas, mas não havia sinal. Arlindo encontrou algo que congelou o sangue de todos, um par de pegadas, que começavam no meio do nada e levavam diretamente para dentro da floresta. Ele não seguiu as regras, disse Arlindo, sombrio. Agora, não é mais nosso problema. A luz da manhã filtrava-se por entre as árvores densas, mas não trazia o alívio que todos esperavam. O ar estava tenso, pesado, como se a floresta estivesse assistindo. O desaparecimento de Gabriel na noite anterior havia transformado o grupo. O que antes era uma empolgante excursão agora parecia um castigo. Ele deve ter se perdido, disse Arlindo, a voz grave enquanto organizava um grupo de busca. Sua expressão era de preocupação, mas algo em seus olhos sugeria que ele sabia mais do que dizia. Ele não teria se afastado tanto, rebateu Marcos, com uma mistura de medo e indignação. Gabriel não era idiota. O grupo se dividiu em pares, explorando as trilhas próximas ao acampamento. Isabela, com sua câmera pendurada no pescoço, e Ana seguiram por um caminho ladeado por pedras cobertas de musgo. O silêncio da floresta era opressor. Não havia pássaros, nem o zumbido de insetos, apenas o som abafado de seus passos e suas próprias respirações. Foi Ana quem viu primeiro. Olha isso! Ela apontou para o chão. Pegadas. Eram de Gabriel, as marcas dos tênis eram inconfundíveis. As pegadas começavam de repente, como se ele tivesse sido colocado no chão naquele ponto, e seguiam para dentro da floresta. Mas, isso não faz sentido, murmurou Isabela, tirando uma foto. Onde está o resto das marcas? Elas seguiram as pegadas por alguns metros até que, abruptamente, pararam. Nada ao redor indicava para onde Gabriel poderia ter ido. Não havia sinais de luta, nem galhos quebrados. Apenas o silêncio ensurdecedor. É como se ele tivesse sido puxado para cima, disse Ana, sussurrando as palavras como se temesse que algo pudesse ouvi-la. De volta ao acampamento, outros pares retornavam com histórias semelhantes. Pegadas que terminavam abruptamente, árvores com arranhões profundos e marcas no solo como se algo pesado tivesse sido arrastado. Arlindo ouvia tudo em silêncio, mas quando alguém mencionou os símbolos esculpidos em árvores, ele empalideceu. Foi durante uma caminhada que Isabela encontrou o primeiro símbolo. Ele estava gravado em uma pedra, um círculo com linhas cruzando em padrões que pareciam dançar sob a luz. Você já viu isso antes? Perguntou ela a Ana. Não, mas, não gosto disso. Ana deu um passo para trás, como se o símbolo pudesse de alguma forma alcançá-la. Quando voltaram ao acampamento, mostraram a foto do símbolo para Arlindo. Ele analisou a imagem com uma expressão que misturava pavor e resignação. Isso é um marco, disse ele finalmente. Algo antigo, de antes deste lugar ser um parque. Esses símbolos, eles não são para nós. O que quer dizer com isso? Exigiu Marcos, sua paciência finalmente se esgotando. Você sabia que havia algo errado com este lugar, não sabia? Arlindo não respondeu diretamente. Vocês não devem se afastar mais. O que quer que esteja aqui, já sabe que vocês estão. Naquela tarde, o grupo decidiu fazer outra caminhada, desta vez permanecendo juntos. Os professores tentavam manter os alunos calmos, mas era óbvio que estavam tão assustados quanto eles. Isabela caminhava atrás de Marcos e Ana, enquanto Eduardo, o mais calado do grupo, permanecia na retaguarda. Ele parecia inquieto, virando-se frequentemente como se algo estivesse atrás deles. Está tudo bem? Perguntou Isabela, mas Eduardo apenas balançou a cabeça. Eles chegaram a uma clareira cercada por árvores altas e tortuosas. No centro, havia outra pedra, desta vez com múltiplos símbolos gravados, alguns tingidos de algo que parecia sangue seco.
Não deveríamos estar aqui, disse Ana, agarrando o braço de Isabela. Vamos voltar. Mas antes que pudessem se mover, um som cortou o ar com um grito. Eduardo! Todos se viraram e viram apenas sua lanterna caída no chão. Ele não estava mais lá. Eduardo! Gritou Marcos, correndo na direção em que o amigo estivera segundos antes. Mas não havia sinal dele, apenas uma leve brisa que parecia sussurrar seus nomes. De volta ao acampamento, o caos se instalou. 2 desaparecidos em menos de um dia. Os professores estavam em pânico, tentando decidir se deveriam tentar sair do parque ou esperar ajuda. Arlindo estava sombrio, murmurando para si mesmo sobre os antigos FIF o preço do sangue. Isabela, no entanto, não conseguia tirar os símbolos da cabeça. Ela sabia que havia algo ali, algo que estava conectado aos desaparecimentos. Mas antes que pudesse compartilhar suas teorias, ouviu novamente um som leve, como risadas, vindo da floresta. A noite caiu como um manto de terror sobre o acampamento. O vento, que antes era apenas um sussurro suave entre as árvores, agora parecia carregar vozes. Não eram vozes completas, mas pedaços de palavras, nomes, chamados que vinham de direções diferentes. Isabela se encolheu junto à fogueira, abraçando os joelhos enquanto tentava ignorar a sensação de que estava sendo observada. Isso não é normal, disse Marcos, segurando o pedaço de madeira que improvisara como arma. Essa coisa está brincando com a gente. Não sabemos o que é essa coisa, respondeu Ana, sua voz trêmula. Mas não é humana. Isso é certeza. Arlindo, o guia, estava sentado mais afastado. Seus olhos fixos na escuridão, murmurava algo que ninguém conseguia entender. Quando finalmente se pronunciou, sua voz parecia cansada, como se estivesse carregando décadas de segredos. Ele está aqui. O caçador. Não fomos convidados para esta floresta. Manifestações cada vez mais reais. Foi durante a primeira vigília noturna que as coisas começaram a escalar. Ana e Isabela estavam de guarda, segurando lanternas enquanto os outros tentavam dormir. A fogueira crepitava, mas parecia pequena demais para afastar as sombras que cresciam ao redor do acampamento. Ouviu isso? Sussurrou Ana, apontando para a floresta. Isabela inclinou a cabeça, e foi então que ouviu também. Um som baixo, como um gemido distante, misturado com um leve riso. Marcos chamou Isabela, com a voz baixa, olhando na direção do colega, que deveria estar dormindo em sua barraca. Quando não obteve resposta, aproximou-se cautelosamente. Ela levantou a aba da barraca e congelou. Estava vazia. O pânico tomou conta. Marcos desapareceu, gritou Isabela, acordando os outros. Quando todos saíram de suas barracas, viram Marcos parado na beira do acampamento, olhando para a floresta. Ele não se mexia. Marcos, o que você está fazendo? Perguntou Ana, se aproximando dele. Ele está lá, respondeu Marcos, apontando para o nada. Gabriel está me chamando. Ana segurou o braço dele, tentando puxá-lo de volta. Não há ninguém lá. Você não o ouviu. Ele virou-se para ela, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Eu o vi. Ele está lá fora, pedindo ajuda. Antes que pudessem detê-lo, Marcos correu para a floresta, desaparecendo entre as árvores. Enquanto os outros tentavam processar o que acabará de acontecer, Arlindo finalmente explicou. Ele se levantou, caminhando até o centro do grupo, a fogueira iluminando seu rosto cansado. Eu avisei para não se afastarem das trilhas, disse ele, com uma voz carregada de resignação. Esta floresta tem um guardião. Não sei o que é exatamente, mas ele caça aqueles que não pertencem a este lugar. Ele usa nossos próprios medos, nossas próprias lembranças, para nos atrair. E quando ele pega, não há como escapar. Por que você não nos disse isso antes? Gritou Ana, furiosa. Você sabia o tempo todo.
Vocês teriam acreditado, retrucou ele, com os olhos fixos nos dela. Eu só queria que vocês seguissem as regras. Mas agora é tarde demais. Enquanto o grupo discutia, Isabela viu algo se mover na borda do acampamento. Uma sombra. Não um animal, mas algo humanoide, se arrastando com um movimento irregular, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Ela pegou sua lanterna e apontou para o local, mas a sombra desapareceu. Eu vi algo, disse ela, interrompendo a discussão. Estava ali. Todos se viraram, mas não havia nada. Então, o riso começou novamente, desta vez mais próximo. Uma risada baixa, gorgolejante, que parecia reverberar dentro de suas cabeças. Não era de um humano. De repente, eles ouviram a voz de Gabriel, vindo da floresta. Me ajudem! Por favor! Isso não é ele, sussurrou Arlindo. Ele usa as vozes deles. Não respondam. Mas Ana já estava correndo na direção do som. Marcos, agora sozinho na floresta, também ouvia vozes. Marcos, volte para mim, dizia uma voz que parecia ser de sua mãe, que havia morrido anos antes. Ele tentou ignorar, mas quando se virou, viu sua mãe, ou algo que parecia ser ela, parada entre as árvores. Não pode ser, disse ele, tremendo. Eu sinto tanto a sua falta, disse a figura, estendendo a mão para ele. Quando ele deu um passo à frente, algo mudou. O rosto da figura se contorceu, os olhos tornaram-se completamente negros, e a boca se alargou de maneira impossível, revelando dentes afiados. A criatura gritou, e tudo escureceu. No acampamento, o restante do grupo ouviu o grito de Marcos ecoando pela floresta. Eles sabiam que ele havia sido levado. A floresta estava viva. Isabela e Ana correram pelas árvores, o som de seus próprios passos abafado pelos sussurros que pareciam emanar do chão, do ar, de todos os lados. Cada sombra parecia se mover, e cada raiz no caminho parecia esticar-se para agarrá-las. A lua cheia, antes uma luz reconfortante, agora parecia lançar um brilho sombrio, tornando tudo mais opressor. Não podemos continuar correndo, ofegou Ana, segurando o braço de Isabela. Está nos empurrando para algum lugar. Isabela parou, seu coração batendo como tambores de guerra. Ela sabia que Ana estava certa. Desde que Marcos desaparecera, o jogo da entidade havia mudado. A floresta não era apenas uma armadilha, era um predador, inteligente e faminto. Elas emergiram em uma clareira que não estava no mapa. No centro, um altar de pedra coberto por símbolos antigos e manchas escuras que pareciam ser sangue seco. Arlindo, o guia, estava ajoelhado diante do altar, murmurando palavras inaudíveis, enquanto ao seu redor, figuras translúcidas, quase humanas, flutuavam, assistindo com olhos vazios. Arlindo, gritou Isabela, mas ele não respondeu. Ana deu um passo à frente, mas foi detida por uma voz gutural, profunda e antinatural. Você chegou ao coração do meu domínio. As sombras ao redor da clareira começaram a se condensar, formando a silhueta de algo que não era humano. A entidade tinha uma forma mutável, uma massa de escuridão, olhos brilhantes que pareciam perfurar a alma, e garras que raspavam o chão como facas contra a pedra. Vocês entraram no meu mundo, e agora devem pagar. De repente, as visões começaram. Isabela viu a silhueta de Marcos, mas ele não estava inteiro. Partes de seu corpo estavam distorcidas, sua voz era um lamento, e ele apontava para ela com uma mão que não era mais humana. Ana gritou ao seu lado, caindo de joelhos. Ela via algo que Isabela não conseguia, um reflexo de sua própria mãe, há muito falecida, chorando, acusando-a de tê-la abandonado. Isso é o que ele faz, disse uma voz fraca atrás delas. Era Arlindo. Ele estava pálido, os olhos fundos e a pele manchada de algo que parecia podridão. Ele transforma seus medos em armas. Se cederem, ele os destruirá. Então como enfrentamos? Exigiu Isabela, segurando Ana com força. Arlindo apontou para o altar.
O sacrifício. Ele precisa de algo para ser aplacado. As palavras de Arlindo não fizeram sentido de imediato. Mas então Isabela entendeu. A entidade não queria simplesmente aterrorizá-los, ela queria algo profundo, algo essencial. Algo que eles não estavam dispostos a perder. Não vou fazer isso, disse Ana, chorando. Não vou sacrificar ninguém. Isabela olhou para Arlindo. Ele estava em pé agora, e parecia mais calmo, resignado. Eu trouxe vocês aqui. Isso começou comigo. Talvez termine comigo também. Antes que pudessem detê-lo, Arlindo caminhou até o altar. Ele segurou uma faca rústica que estava cravada na pedra e fez um corte em sua mão. O sangue gotejou sobre os símbolos, que começaram a brilhar com uma luz sinistra. Não, gritou Isabela, mas Arlindo já estava murmurando algo em uma língua antiga, e a entidade rugiu, como se sentisse a energia mudando. A clareira explodiu em caos. As figuras espectrais se dissiparam em gritos agonizantes, a entidade se contorceu como se estivesse sendo rasgada, e as árvores ao redor começaram a se curvar, como se fossem quebrar. Quando tudo finalmente cessou, a clareira estava vazia. O altar estava destruído, e Arlindo havia desaparecido. Isabela e Ana estavam sozinhas, exaustas e feridas, mas vivas. Elas encontraram o caminho de volta ao acampamento ao amanhecer. As barracas estavam reviradas, e os colegas que haviam sobrevivido estavam em estado de choque. Ninguém quis falar sobre o que havia acontecido, mas todos sabiam que algo maior que eles havia se manifestado naquela noite. Semanas depois, Isabela estava em casa, tentando retomar sua vida. Mas as noites eram atormentadas por pesadelos, e às vezes, no silêncio, ela ouvia sussurros que vinham das sombras. Em um momento de coragem, ela voltou a olhar para o mapa do parque. A clareira não estava lá.